Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa terça-feira da primeira semana da Quaresma. No dia de hoje, assim como falávamos ontem, o Senhor mais uma vez vem nos ensinar algo que é esperado das obras humanas, daqueles corações que realmente desejam uma conversão, uma mudança de vida e uma comunhão plena com Ele. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que o coração vai passar a viver sobre uma ótica, uma visão contínua de apenas fazer o bem, um bem incansável, decidido, resolvido, contínuo, que a cada dia se renova. Então, o que é esperado do homem que deseja ou que atingiu comunhão com Jesus? Que ele faça todos os dias o que é bom, o que é agradável, e faça muito bem feito o que ele deve realizar. Então, por isso, ontem, Jesus falava sobre as obras de misericórdia, um coração semelhante ao de Deus sempre está ali, buscando saciar o faminto, dar de beber ao sedento, dar conselhos, corrigir aquele que está no erro, Então, esse coração paterno, dócil, bom, benfazejo de Deus tem que ser a nossa máxima. Quando fazer o mal? Nunca. Nunca. Não somos autorizados a nenhum tipo de mal. Calúnia, mentira, luxúria, preguiça, orgulho, soberba, vaidade, ira, nada disso, Não temos um coração que busca a vingança, mas o amor redentor de Cristo. Por mais que às vezes seja difícil, mas veja, eu estou limpando o meu coração, para de fato ter um coração semelhante ao de Deus. E essa é uma das maiores decisões da vida do homem, porque a gente precisa entender que ao me converter, ao ir ao encontro de Deus, eu não vou ter apenas a benesse da vida eterna, das graças, dos dons, de uma vida farta aqui nessa terra do auxílio espiritual do Senhor, Bom, isso é maravilhoso, é bom que queiramos isso também, mas, na verdade, o homem precisa, para ter esse objetivo cumprido, ter um coração como o de Deus, senão a gente nunca vai se unir. Estaríamos sempre divorciados em nosso coração. Num casamento não é assim? O homem e a mulher precisam ter comunhão de bens, de corpos e de vontade, Quando eles não têm a mesma vontade, por exemplo, não comungam da mesma fé, do mesmo pensamento ético, moral, do mesmo pensamento histórico, ideológico, filosófico, religioso, do mesmo pensamento para a criação dos filhos, a edificação da casa, não é casamento. O casamento é nulo aí. Principalmente quando os dois não têm o mesmo desejo de se converterem, de irem ao Pai, Então, principalmente quando um só quer, é impossível essa união dar certo. O coração está divorciado do outro, não pode, não dá, não dá. É um dos casos de nulidade de matrimônio, Ah, se as pessoas soubessem como que o matrimônio é algo que para ser verdadeiro precisa de uma abnegação, de um autodomínio, Eu preciso me pertencer primeiro, saber quem eu sou primeiro, para eu me dar ao outro. Então, a mesma coisa é para com Deus. Também é um desposar, também é um matrimônio, também é algo eterno, também é algo durável, mas eu preciso ter essa máxima. Eu terei um coração como o de Deus. E hoje Jesus ensina algo particular dele mesmo, que é a oração. Então, o nosso objetivo de nos santificar, de nos redimir de nossos pecados, penitenciar a nossa culpa, também eu preciso entender. O novo homem, o homem que reza hoje, pedindo perdão de seus pecados, é o homem que rezará sempre. Não é apenas porque estamos, com esse movimento tensor que nos chama à conversão, que é tempo de oração. Não, é sempre. E você vai ver que ter esse espírito, que busca a comunhão com Deus por meio da oração, ele realmente é frutuoso, Ele abala os infernos, ele de fato constrange o inimigo
de perceber que ainda existem corações de homens e mulheres que desejam encontrar-se com Deus na oração, é de confundir e de irritar demais o inimigo. Você pode perceber isso até pelas lives, né, do Instituto Hesed ou do Frei Gilson, né, que foram atacados ultimamente com o pensamento político de extrema esquerda aí, ou de esquerda, querendo derrubar o canal, dizendo que todos nós católicos somos alienados, né, que não adianta rezar, não adianta pedir, que chamando a gente de tudo quanto é tipo de nome, né. Enfim, já cumpriu uma das bem-aventuranças, como falávamos aqui, né? Bem-aventurados os que são perseguidos e caluniados, e quando disserem todo tipo de mentira a respeito da gente por causa de Jesus, né? Porque grande significa a nossa união com esse Deus. E isso é uma coisa que estremece e confunde o coração dos homens soberbos, dos orgulhosos, dos invejosos, né? Isso provoca muita ira em Satanás também. Mas, além de provocar essa divisão de conceito, de beatitude, de bondade e de maldade, além de fazer essa divisa, né, a oração também gera frutos que nos capacitam na virtude, na entrega, na oração, na persistência, na fortaleza, na magnanimidade, na paciência, na virtude contra os nossos apetites mais concupiscíveis, né? Como na gula, na preguiça, na luxúria, nos dando autodomínio. Então, meus irmãos, a oração não é apenas para esse momento tensor em que queremos a conversão, em que fomos convencidos pelo Senhor da necessidade de mudar, mas para toda a vida. Veja, Jesus não tem pecados, não tem manchas, tem um coração totalmente bom e unido, né, ao do Pai, ao Espírito Santo, mas ele reza continuamente, como expressão de seu amor, né? Pode o amor ficar sem zelar o que ama? Pode o amor ficar parado em nossos corações como uma água parada? Pode o nosso amor, né, ter algum significado se ele não é ativo, se ele não busca, se ele não zela, se ele não dá a vida por amor de seu querido? Não, não tem como. É como um soldado inutilizado, né? Ornamentativo. Então, nós precisamos sempre da oração. E Jesus hoje explica isso pra gente em Mateus 6, versículos de 7 a 15, quando diz assim, ó: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então vejam, é uma oração completa a que Jesus ensina para a gente. Primeiro, exaltar esse vocativo para com Deus, chamando-o de Pai. Né? Chamando de Pai. Então vejam que esse ensinamento de Jesus é perfeito, porque ninguém antes, né, além dos judeus, além do povo de Deus que foi guardado por ele, formado por ele, conduzido por ele, liberto do pecado por ele, tem a ousadia de chamar Deus de Pai. Né? Os filósofos, os outros teólogos e outras civilizações chamavam Deus ou os deuses, né, nas suas religiões politeístas, de criadores, de elevados, de intocáveis, de altos, excelsos, poderosos, mas nunca de Pai. E Jesus, nosso Mestre, nos ensina a chamar nosso Deus de Pai.
né? Santificado seja o teu nome, a estender a ele toda a glória possível, né? Toda a glória, toda a honra dada ao nosso Deus. Venha o teu reino, ou seja, faça a tua vontade, né? Que o homem seja bom, que eu seja bom, que eu mude as minhas afeições, que eu mude os meus afetos, minha memória, meu desejo, minha vontade, por meio da compreensão pela minha inteligência de que vós sois tudo. Seja feita a tua vontade, olha o que diz a oração, assim na terra como nos céus. Nos céus, onde já impera a tua vontade, e os santos e anjos vos louvam eternamente, também seja assim na terra, onde a ordem se restabeleça pelo vosso amor e misericórdia, onde essa desordem imensa provocada pelo pecado seja desfeita. Veja como a oração do Pai Nosso é perfeita, né? Depois se pede pelas necessidades de cada dia, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, necessidade espiritual e material da vida, desse instante, desse tempo, né? Desse cronos em que Deus nos coloca, onde o amor está dentro dessa lógica, né? Então, nos céus é outra lógica. Ali não passa o tempo, é tudo eterno, é um momento único e imperecível, mas aqui na terra existe a sucessão das dores, dos sofrimentos, das angústias, das esperas, do tempo, né? E nesse tempo, então, a gente tem que pedir por todas as nossas necessidades. Então, é bom, aconselhável, como diz o Senhor Jesus aqui, que eu peça ao meu Pai por discernimento, por saber como trabalhar, por alguma coisa na minha família, na minha casa, na minha ordem interior que eu precise, né? Por ter mais santidade, ter mais vontade, disposição para rezar, ter mais empenho, né? Acordar cedo, às 4 da manhã para rezar, né? Enfim, dai-nos, ó Senhor, o pão nosso de cada dia, a Eucaristia, as virtudes, a confissão. Perdoa as nossas ofensas. Essa é uma necessidade primeira que motiva a missão de Cristo. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, que eu já até pratique a justiça que eu espere para mim. Não nos deixeis cair em tentação. Elas existem o tempo inteiro, mas não me deixe cair nelas. Mas ao contrário, ao refrear as tentações, né, eu impeço aquele movimento concupiscível na minha vida e faço o demônio sair para longe. Já que aqui será o império da humildade, da oração, da autocontinência, da obediência a Deus. Então, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Pronto, é uma oração completa. Tudo isso nos ensina o Senhor Jesus no dia de hoje, né? Não é preciso acreditar na ostensividade do teu saber, da tua eloquência, da tua palavra, da tua força. É o Espírito Santo que reza isso em nós, de maneira cada vez autêntica na minha vida, né? Então, você não estará repetindo palavras, você não estará sendo uma pessoa que está fazendo uma oração vazia, não. Meditando, né, no Pai Nosso, nas Ave Marias, no Rosário, diariamente, você está meditando na vida de Cristo. Você está realizando esse pedido principal ao Senhor de conversão. Se fossem palavras vãs, já estaríamos todos nós, né, praticamente santificados e ainda assim haveria razão de rezar, porque significaria a nossa adesão plena de comunhão, de alegria de estar ali rezando e meditando com o Senhor. Então, mesmo nesse momento onde ela é crucial para a nossa conversão, depois de convertidos, de cristãos de sétima morada, né, de santidade plena e comunhão com Deus, de estado de graça, ainda assim, rezar significa que eu amo, né? Então, meus irmãos, esse é o nosso legado, essa é a nossa vontade no dia de hoje, né? Peçamos então a São José, na oração dessa novena desse dia, segundo dia da novena, que ele nos ajude a ter essa fortaleza de buscar, amar, desejar a justiça de Deus continuamente, né? Ele que é santo, justo, né? Nos ajuda
nesse propósito. Então, rezemos a novena no dia de hoje. Eu tenho usado a novena tradicional mesmo, votiva a São José, tá certo? Está disponível em vários sites católicos aí, você pode rezar em família também, né? Quando você tiver a oportunidade de estar reunido dos seus. Então rezemos. Segundo dia, São José, esposo da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São José, castíssimo esposo da Mãe de Deus, e guarda fiel de sua virgindade, obtende-me por Maria a pureza do corpo e da alma, e a vitória em todas as tentações e dificuldades. Recomendo-vos também os esposos cristãos, para que, unidos com sincero amor e fortalecidos pela graça, amparem-se mutuamente nos sofrimentos e tribulações da vida. Amém. Faça aí o seu pedido. Rogai por nós, São José, esposo da Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos, assim seja. Só para me despedir, para motivar, a meditação de Quaresma, hoje, quando rezares, lembrai de que Jesus por nós sofreu de todas as maneiras, Esse é um texto tirado desse livro, Meditações da Quaresma, de São Tomás de Aquino, e nos ajuda a entender como que o sofrimento de Jesus nos redimiu contra o pecado, mas ele poderia ter sofrido um só desses aspectos e já teria nos redimido. Por que que Jesus sofreu todos os aspectos? Sofreu no corpo, nos olhos, nos ouvidos, nos sentidos, moralmente, na solidão humana, materialmente. Por que todos esses sofreres? Porque em todos esses existe concupiscência humana a ser purificada. Então, olha só o que diz para nós o Santo Doutor, o Doutor Angélico. Todo tipo de sofrimento. As coisas que os homens sofrem podem ser divididas em duas maneiras. Por tipo, nós podemos nos referir a um sofrimento específico individual. E nesse sentido, não haveria motivo para que Cristo sofresse todo tipo de sofrimento. Porque muitos tipos de sofrimento se anulam uns aos outros, como por exemplo, queimar-se e afogar-se. Nós estamos, é claro, falando dos sofrimentos que nosso Senhor passou, que foram provenientes de causas externas a Ele mesmo. Porque passar pelos sofrimentos infligidos por causas internas, como doença corporal, não lhe conviria para nada. Mas se por tipo nós nos referimos a classes, então nosso Senhor, de fato, passou por todo tipo de sofrimento, conforme podemos demonstrar dessas três maneiras. Ao considerar os homens através dos quais ele sofreu, pois algo ele sofreu pelas mãos dos gentios, dos judeus, dos homens e até das mulheres, conforme demonstra a história da mulher que acusa São Pedro. Ele sofreu também nas mãos dos governantes, de seus ministros e do povo, conforme havia sido profetizado, porque tumultuavam as nações, porque tramam os povos vãs conspirações. Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Ele sofreu também por causa de seus amigos e os homens que melhor conhecia, já que Pedro o negou e Judas o traiu. Se considerarmos as coisas através das quais o sofrimento é possível, Cristo sofreu em seus amigos que o abandonaram, em seu santo nome pelas blasfêmias proferidas contra ele, sofreu em seu respeito e sua glória por conta do escárnio e do desprezo lançado sobre ele, sofreu nas coisas materiais, já que foi despojado até de suas roupas, em sua alma, pela tristeza, pelo cansaço e pelo medo, em seu corpo, pelas feridas e flagelação. Se considerarmos o que ele passou em cada parte do corpo, sua cabeça sofreu por conta dos espinhos perfurantes da coroa, nas suas mãos e pés pelos pregos que atravessaram, sua face pelos golpes e os sujos cuspes, e todo o seu corpo através do açoitamento. Ele sofreu em todos os sentidos corporais,
O tato foi afligido pelo açoite e pelos pregos da crucifixão, o paladar pelo vinagre do fel, o olfato pelo fedor dos cadáveres, já que ele foi crucificado no local onde ficam os mortos, chamado Calvário. Sua audição foi rasgada pelas vozes de zombaria e blasfêmia, e ele viu as lágrimas de sua mãe e do seu discípulo que amava. Se considerarmos apenas a quantidade de sofrimento necessária, é verdade que um só sofrimento, mormente o último, teria sido suficiente para redimir a humanidade de todos os seus pecados. Mas se olharmos para o que era mais adequado à situação, era mesmo preciso que Cristo sofresse todos os tipos de sofrimento. Forte isso, né? Então, o sofrimento de Cristo não são apenas para nos redimir dos pecados. Não é apenas para cumprir essa justiça que expia a nossa culpa, mas é também para nos purificar, nos fortalecer da vitória contra cada concupiscência, contra cada sofrimento que o pecado infligiu na humanidade, né? Tornando-nos de difícil entendimento, de pensamentos tão torpes. Por mais que muitas vezes não sejam pecados, o sofrimento de Cristo ao colocar a coroa de espinhos ali, que infligia um crânio do Senhor, nos ajuda a nos redimir desses males. Entende? Então, além do pecado, a tendência a ele, a inclinação àquele mal. Em todo o sofrimento de Cristo existe uma intenção de purificação do nosso Senhor. E por isso ele abraçou cada paixão de uma maneira tão vigorosa, porque ele sabe o quanto precisamos, né? Precisamos olhar nele e perceber que o Senhor considerou todas as nossas falhas, toda a nossa má inclinação, toda a nossa falta de sabedoria, todo o nosso sofrimento que está até para além do pecado consumado, está na nossa natureza, nos atrapalhando. Tenha certeza que Jesus olhou para nós e percebeu: meu Pai, como é difícil, né, sê-los, como é pesado viver como eles sofrem, né, por causa do mal que aderiram a viver na vida. E Jesus quer que a nossa natureza tenha uma outra resposta por meio da ressurreição. Por isso Jesus sofreu todo tipo de sofrimento. Deus abençoe você, santas orações no dia de hoje, que você tenha oportunidade ímpar, né, para confessar, comungar, participar da Santa Missa, rezar o Santo Rosário, e Deus te abençoe bastante. Um abraço.